Olá, meu nome é Adolfo Saxida e hoje eu vou explicar para vocês por que é que eu sou um liberal clássico ou um conservador. Algumas pessoas vão me definir como liberal clássico, outras como conservador. O que é que eu defendo? Eu defendo valores liberais em questões econômicas e valores conservadores em questões morais. É por isso que eu acredito que eu me aproxime muito de um liberal clássico. Então, em economia, eu defendo valores liberais. Eu acho que você tem que ter uma economia aberta, você tem que ter liberdade para comprar e vender para onde você quiser. Eu acho que o governo tem que ter um papel muito pequeno e bem definido dentro da economia. Em resumo, aquilo que os liberais defendem em economia: um governo pequeno, sistema de preços via mercado, muito valor à propriedade privada. Então, basicamente é isso. E do lado conservador, o que é que eu defendo? Já em questões morais, eu me afasto um pouco do liberalismo. Em questões morais, eu me aproximo mais de um conservador. Por exemplo, aborto, eu sou contra. Liberação das drogas, sou contra. Então, em temas morais, eu gosto de ideias conservadoras. Em questões econômicas, eu gosto de ideias liberais. Aí as pessoas falam: poxa, Adolfo, mas não é contraditório isso? Não, claro que não. Veja, a ideia conservadora, eu vejo algumas pessoas dizendo: o conservador nunca muda. Mentira, claro que muda. Você pega o conservadorismo no século XVIII, é um, no século XIX é outro, no século XX é outro. O conservadorismo muda, só que ele muda a uma velocidade lenta. Então, a ideia liberal, o liberal clássico, o conservador, ele é contra mudanças abruptas na sociedade. Por quê? Basta você ver o que aconteceu nas sociedades que tiveram mudanças abruptas. Revolução Francesa, a Revolução Russa. O que acontece? Você desestrutura totalmente a sociedade e aí, meu amigo, a selvageria come solta. Então, um conservador, não é que ele é contra mudança, é que ele entende que as mudanças devem ser lentas. Para quê? Para dar tempo de toda a sociedade se organizar e encontrar as melhores soluções possíveis. Eu vejo as pessoas falando: não, mas você tem que ser a favor da liberação das drogas. Não, não tenho. Por que eu teria que ser a favor da liberação das drogas? Veja, onde surgiu o capitalismo? Onde surgiu o modelo de livre iniciativa? De livre empreendimento? Foi onde? Diz aí. Você vai ver que não é em todo lugar que surge. Você vai ver que o ambiente onde o liberalismo econômico prospera é um ambiente de valores morais. Então, quando você olha nos Estados Unidos, quando começou o grande salto americano, 1800, 1800 e pouco, você vai ver o seguinte: haviam fortes valores morais naquela sociedade. Então, na minha concepção, no meu melhor entendimento, o capitalismo, o sistema de livre iniciativa, o sistema liberal econômico, ele só funciona quando existe uma forte base moral na sociedade. Se você destrói a base moral da sociedade, o capitalismo fica com os dias contados. Por quê? Porque, na minha concepção, a ideia econômica do sistema de preços via mercado, do liberalismo econômico, todos eles estão em nítida sintonia com sistemas morais muito bem definidos. É por isso que em algumas partes do mundo o capitalismo simplesmente não prospera. Por quê? Porque não tem o conjunto de valores morais necessário para prosperar o capitalismo. E que conjunto de valores morais são esses? É a moral judaico-cristã. É onde você tem a moral judaico-cristã que você tem sistema de valores morais que propiciam o capitalismo. Fora da moral judaico-cristã, não é tão fácil o capitalismo prosperar. Vou te dar um exemplo aqui rápido. Se você falar das questões das drogas, por que eu sou contra? Porque, na minha opinião, drogas, ela bagunça a interação dentro da sociedade. Ela diminui vínculos de família, ela diminui vínculos de confiança. E essa diminuição em vínculos de confiança, essa diminuição em vínculos de família que as drogas trazem, na minha opinião, acaba indo contra o capitalismo lá para frente. Você libera hoje, daqui
daqui 20, 30, 40 anos você acaba tendo um problema gigantesco. É assim que eu entendo. O que é fundamental entender é o seguinte também. Diz pra mim, qual foi a última vez que você que está me assistindo assinou um contrato? Pensa aí. Quando foi a última vez que você assinou um contrato? Diz pra mim. Ó, vamos com calma. Hoje você acordou, tomou café da manhã. Se você foi na padaria, você pagou pelo pão. Tinha um contrato lá? Se você tomou o café da manhã numa lanchonete, você pediu um sanduíche. Você assinou um contrato? Onde você almoçou? Tinha um contrato lá para você assinar? Quando você para no pipoqueiro, você assina um contrato? Entenderam? 99,9999% do seu dia a dia funciona num sistema de trocas voluntárias sem contrato. É na base da confiança. O capitalismo, para ele prosperar, ele precisa de uma sociedade onde exista uma alta dose de confiança. Sem essa confiança, não tem como o capitalismo prosperar. Por quê? Porque a esmagadora maioria das transações em economia são feitas na base da confiança. Elas são feitas sem contrato, não tem nenhum contrato assinado. O contrato assinado é uma exceção. Tanto é que eu acho que a maioria que está me ouvindo nem lembra da última vez que assinou um contrato. Então, quando nós falamos de sistema de livre iniciativa, de sistema de capitalista, nós precisamos fundamentalmente de confiança. Quanto menor é o grau que a sociedade confia no outro indivíduo, menor a chance do capitalismo prosperar. Então, um exemplo rápido. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu estava voltando para o Brasil e fui vender meu carro. Vendi o carro lá para um cara, o cara pegou um papel: estou comprando carro tal, placa tal, do senhor Adolfo, identificação tal. Eu assinei, ele assinou, pronto, está vendido o carro. Aqui no Brasil, para você comprar um carro usado, você tem que registrar a compra em cartório. O cara que está te vendendo tem que ir no cartório com você assinar a venda do carro. Por quê? Confiança. Nos Estados Unidos você tem uma base moral de confiança muito superior ao que você tem no Brasil. O que acontece? No Brasil você acaba tendo que ter uma burocracia gigantesca. Para quê? Porque ninguém confia em ninguém. E quando isso acontece, aumenta a burocracia, aumenta o que também? Aumenta o tamanho do Estado. Então, por que eu sou um liberal clássico? Por que eu sou um conservador? Porque eu acredito que o conjunto de valores morais de uma sociedade é fundamental para dar condições do sistema econômico de livre iniciativa prosperar. Eu defendo a propriedade privada, a liberdade individual e o sistema de preços via mercado. Mas esse sistema, para ele funcionar, ele precisa de uma sociedade com fortes vínculos morais. É por isso que eu sou um conservador ou um liberal clássico. Meu nome é Adolfo Saxida e eu espero que você tenha gostado.